Auxílio acidente. É o último que falta aqui na nossa lista de vídeos dos benefícios por incapacidade. Esse não mudou de nome. Já era auxílio acidente antes da reforma, continuou sendo auxílio acidente depois da reforma. Ele é um benefício que muitas pessoas têm direito e nem sabem que existe. Diferente dos outros benefícios previdenciários, que geralmente são benefícios substitutivos da renda, ou seja, benefícios que o INSS paga para as pessoas que deixam de trabalhar, a pessoa se aposenta e passa a receber INSS, a pessoa se afasta por doença e passa a receber INSS, a pessoa é presa e passa a receber INSS, ou seja, a pessoa deixa de trabalhar e recebe um benefício previdenciário, então na sua maioria são benefícios substitutivos da renda. O auxílio acidente é um benefício indenizatório, tem uma natureza completamente diferente dos outros benefícios então. O auxílio acidente é o benefício previdenciário devido para a pessoa que sofreu um acidente de qualquer natureza, pode ser acidente do trabalho ou não, e que está por conta deste acidente com uma sequela permanente e incapacitante. Uma sequela de um acidente de qualquer natureza que diminua a capacidade de trabalho dessa pessoa. Como eu disse, não precisa ser um acidente do trabalho, pode ser um acidente de qualquer natureza. Mas lembra que em relação ao acidente do trabalho, existem algumas doenças que, embora não sejam acidentes típicos, se equiparam a ele. São as doenças profissionais ou as doenças do trabalho. É a tendinite na moça que trabalha como caixa do banco há 10 anos, que desenvolve então uma doença que foi ocasionada, que tem relação direta com a atividade profissional dela, de forma que, embora ela não tenha sofrido um acidente, essa doença se equipara a acidente. Então, nesses casos, também existe direito ao benefício, ao auxílio acidente. Acidente de qualquer natureza e também as doenças equiparadas a acidente do trabalho. Funciona assim: uma pessoa que sofre um acidente, um segurado do INSS, para ser mais específico, que sofre um acidente, ele pode ficar um tempo tratando daquele acidente. Então, vamos supor que a pessoa sofreu um acidente numa máquina de prensa. Ela teve um acidente que machucou o dedo dela, ela vai ficar um tempo no hospital, vai passar por cirurgia, vai tomar remédio, etc e tal, até a gente consolidar aquela situação. Pode ser que nesse exemplo que eu dei, se consolide a amputação de um dos dedos daquele segurado, tá? Então, amputou o dedo. Uma vez que aquele dedo está amputado e que o tratamento já encerrou, já tomou remédio, já cicatrizou, já fez a cirurgia, o que tinha que fazer já foi feito, a sequela que sobrou daquele acidente, que foi a amputação do dedo, passa a ser permanente. Mas ela não é uma sequela que impede essa pessoa de trabalhar. A pessoa pode trabalhar sem um dedo, mas ela sofre uma redução na capacidade de trabalho dela. Ela pode fazer menos coisas, algumas coisas ela fará com mais dificuldade. Se ela teve uma amputação no dedo da mão direita, por exemplo, e era destra, ela vai ter que passar por uma reabilitação até conseguir usar com a mesma destreza a mão esquerda. Então veja, ela não ficou impossibilitada de trabalhar, mas diminuiu a capacidade de trabalho dela. E a lei garante que quando isso acontece, um acidente que diminui a capacidade laborativa, o segurado tem direito a receber o benefício auxílio acidente, que é pago da seguinte forma: essa pessoa, com aquela sequela consolidada, acabou o tratamento médico, volta para o trabalho, vai trabalhar, se conseguir na mesma função, se não for possível em outra função, vai ser reenquadrada em outra função, e aí, trabalhando, porque está trabalhando, recebe o salário dela que o patrão paga. E porque tem essa sequela que diminui a capacidade, né? Não é plenamente incapacitante, mas tem essa sequela parcialmente incapacitante,
que diminui a possibilidade dela trabalhar, de exercer as mesmas atividades com a mesma destreza, o INSS também vai pagar todo mês uma indenização. É como se o INSS ficasse pagando para essa pessoa uma mesada enquanto ela está trabalhando e recebendo o salário dela, ou seja, o INSS não está substituindo mais a renda dela, a pessoa está trabalhando, recebe o salário, mas porque sofreu um acidente, porque esse acidente gerou uma sequela, que é uma sequela incapacitante, que diminui a capacidade laborativa, a pessoa vai receber um extra todo mês pago pelo INSS, uma indenização todo mês paga pelo INSS, que é o auxílio acidente. A boa notícia é que a lei não exige um grau de incapacidade, ou seja, pessoas que têm pequena redução de capacidade ou pessoas que têm uma redução de capacidade muito grande têm direito ao mesmo benefício. Existem pessoas, por exemplo, que trabalham em lugar muito barulhento, indústrias com máquinas muito barulhentas, e tem um quadro muito típico que quem passa por isso conhece, que a gente chama de disacusia, que é uma perda auditiva por conta da exposição a um ruído excessivo no trabalho. Esta perda auditiva, ela representa uma diminuição na capacidade laborativa. Então, ainda que a pessoa não trabalhe com o ouvido, não seja um músico, enfim, ainda que isto aconteça, tem direito de receber a indenização, o auxílio acidente. No caso que eu falei da amputação de um dedo, pode ter amputado o mindinho da mão esquerda, que pouco usa e que pouco faz diferença para o exercício da atividade daquela pessoa, uma redução da capacidade pequena, mesmo assim, tem direito de receber o auxílio acidente. Então guarda que ele decorre de uma sequela que traz incapacidade, não importa o grau dessa incapacidade, uma sequela permanente que diminui a capacidade laborativa daquele segurado, e também não importa o grau da atividade, a pessoa, aliás, além de não importar o grau da atividade, a pessoa que sofre qualquer tipo de acidente, seja do trabalho ou não, tem direito de receber esse benefício. Pensa aí, quantas pessoas sofreram acidente de trânsito que deixaram elas com sequela? Quantas pessoas sofreram acidentes domésticos que você conhece e tem sequelas? Quantas pessoas que têm limitação no movimento dos membros superiores ou inferiores? Quantas pessoas que tiveram perda auditiva? Quantas pessoas que tiveram perda visual? Enfim, tantos e tantos e tantos acidentes acontecendo por aí, e as estatísticas mostram que os acidentes, especialmente os acidentes no trabalho, eles acontecem com muita frequência, que poderiam receber o auxílio acidente e nem sabem. As pessoas acham que o INSS só paga benefício enquanto elas não podem trabalhar porque sofreram um acidente e estão se tratando. E que quando elas voltam para o trabalho, não dá para receber mais nada. E não é bem assim. Dá para receber, a depender do caso, o auxílio acidente. Requisitos: precisa ter qualidade de segurado, estar pagando contribuição ou estar dentro do período de graça. Precisa ter uma sequela que resulte de um acidente de qualquer natureza e que tenha diminuição da capacidade laborativa, não importa o grau dessa diminuição, mas é necessário que haja uma diminuição na capacidade laborativa. E, para a gente ficar ainda mais surpreso com esse benefício que a gente às vezes não conhece, nem precisa de carência. É um benefício em que não há necessidade do cumprimento de período de carência. Significa dizer que a pessoa pode ter trabalhado 2 meses, sofreu um acidente e já tem direito ao auxílio acidente. Agora uma notícia não tão boa para equilibrar aí. Não são todos os segurados que têm direito a esse benefício. Da lista de segurados, os obrigatórios e os facultativos, quase todos podem pedir auxílio acidente, menos os facultativos, que são aqueles que não trabalham e que pagam voluntariamente INSS, é a dona de casa, é o estudante, e também os contribuintes individuais,
os profissionais autônomos, como eu na condição de advogada, por exemplo. Se eu sofro um acidente e tenho diminuição da capacidade laborativa, na condição de empregada, professora, tenho direito de receber o auxílio. Mas se eu sofro o mesmo acidente e sou só advogada, contribuinte individual, aí não tenho direito de receber o benefício. A lógica por trás disso é porque existe uma contribuição que sustenta o pagamento desse benefício. É a contribuição para o Seguro contra Acidentes do Trabalho, o SAT. E para o caso dos contribuintes individuais, não há cobrança desse SAT. Como advogada, contribuinte individual, por exemplo, como por exemplo na condição de advogada que é contribuinte individual, eu pago a minha contribuição para o INSS, mas nem eu e nem ninguém em meu nome paga seguro contra acidentes do trabalho para mim. É como se o fato de eu assumir o risco da minha própria atividade, de eu não prestar serviço subordinado a um terceiro, mas assumir o risco da minha própria atividade, faz com que, para mim, a regra seja um pouco diferente. O INSS arrecada menos contribuição quando eu trabalho exclusivamente como autônoma, afinal de contas, só eu pago a minha contribuição, não tem empresa que paga nada em meu nome, e entende que, na condição de contribuinte individual, autônoma que sou, eu tenho que gerir os riscos da minha atividade, inclusive o risco de não conseguir mais trabalhar. Então, o seguro social, a previdência social, não me paga esse benefício. Segurados facultativos e contribuintes individuais estão fora. O resto recebe. Empregado recebe, doméstico recebe, segurado especial, trabalhador avulso. A última coisa, quanto é que a pessoa recebe? Eu tenho que fazer a média contributiva da vida todinha dessa pessoa. Eu pego tudo que ela já pagou para o INSS, atualizo esses valores e somo mês a mês. O resultado eu vou dividir pela quantidade de meses que eu somei. Então, se eu somei 200 meses, que foi tudo que a pessoa já pagou, o resultado eu vou dividir por 200. O resultado que sai aí, essa média contributiva, a gente chama de salário de benefício. É o salário sobre o qual serão calculados os benefícios previdenciários. A título de auxílio acidente, a pessoa recebe 50% desse valor. 50% desse valor. Então, se a pessoa teve uma média de R$2.000, o auxílio acidente que ela vai receber é de R$1.000. Ela vai trabalhar, receber o salário dela, que pode ser R$28.000, e o INSS vai pagar para ela um extra, uma mesada de R$1.000 por mês. 50% da média contributiva. Até quando? Até o dia que ela se aposentar. Afinal, esse benefício é um benefício pago para compensar a perda da capacidade laborativa. E essa perda de capacidade laborativa só faz diferença enquanto a pessoa está vivendo uma vida de trabalho, uma vida laborativa. Um pouquinho, com uma perda auditiva um pouquinho baixa, trabalhando, importa. Jogando bocha na praia, jogando xadrez, velhinhos aposentados, não muito. Fica todo mundo igual, porque a capacidade laborativa para aquele que se aposenta já não é mais um problema, afinal ele já recolheu-se aos seus aposentos e aí não precisa mais da capacidade laborativa dele. E o INSS é um seguro que protege o trabalhador, ou seja, que protege a pessoa pensando na vida de trabalho dela e não na vida dela até ela morrer indistintamente. 50% dessa média contributiva paga até o dia que a pessoa se aposentar, ou, lógico, até ela morrer, se ela morrer antes de se aposentar. E, com um detalhe, como não é um benefício que substitui a renda, ou seja, a pessoa está recebendo salário, ela está recebendo do INSS um extra, um adicional, uma indenização, como não substitui o salário, não obedece aquele mínimo, aquele piso do salário mínimo. No exemplo que eu dei, R$2.000 é a média contributiva da pessoa. Ela vai receber R$1.000.
É menos que o mínimo? Menos que o salário mínimo? É. Se fosse outro benefício previdenciário que substitua a renda da pessoa, não pode ser menor que o mínimo. Mas esse, como é só uma indenização, não é substitutivo da renda, pode ser menor que o mínimo. Então, 50% da média, ainda que o resultado seja inferior ao salário mínimo. Ok? Acho que o auxílio acidente é um benefício relativamente simples da gente entender, mas bacana da gente aprender, porque tem muita gente que não sabe. E de repente tem gente perto de você que não sabe que ele existe. Vale a pena dar uma avisada, vale divulgar a informação. Até a próxima. Um beijo, tchau.